quer falar através da sua palavra. Apóstolo Paulo, missionário do Senhor, um homem que teve o seu chamado por Jesus e uma missão muito grande a realizar nesta terra. Quando eu olho para Paulo, eu tenho para mim que Paulo, depois de Jesus, Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. O texto nos mostra Paulo em Éfeso, essa cidade a qual ela era muito conhecida por ser uma cidade a qual havia muitos edifícios, uma cidade a qual era conhecida pelas suas inumerosas e grandiosas construções. E uma delas se destacava que era o grande edifício, ou a grande construção do templo da deusa Diana. Uma cidade a qual, além de ser muito reconhecida por seus grandes edifícios, era também conhecida por a sua grande quantidade e grandiosa idolatria que havia nesta cidade. Paulo ele viaja e ele chega até Éfeso. Tempos depois, esse grande edifício, esse grande templo da deusa Diana, que a qual era muito conhecido, esse templo vai ser destruído. E o imperador, ele vai se prontificar em querer reconstruir esse edifício. Só que a sua oferta em reconstruir esse edifício, ela é negada pelo povo de Éfeso, ao qual eles vão construir esse próprio templo da deusa Diana. E segundo a história, eles vão reconstruir. Quando eles reconstroem com maior esplendor, com maior grandeza do que era antes. Paulo, ele estava nesse período em Éfeso. E Paulo, estando em Éfeso, Paulo, ele observa e ele pode contemplar, ele contempla aquela grande construção do edifício. E há quem acredita-se que é nesse período, e é por causa disso que Paulo ele vai escrever o livro de 1 Coríntios, porque em 1 Coríntios Paulo ele vai fazer uma comparação à igreja, e a comparação que Paulo vai fazer à igreja em Coríntios, ele compara a igreja a um grande edifício, a uma grande construção. É porque Paulo ele estava diante desta construção desse templo, e ele pode contemplar esta construção. Paulo, ele estando em Éfeso, Paulo ele não perde a oportunidade, e Paulo começa a pregar a palavra. E Paulo, ao pregar a palavra, muitos, melhor dizendo, vão se converter a Jesus. Essa cidade, ela era conhecida pela sua idolatria, e também a sua economia, ela também gerava através das vendas de ídolos e também das vendas de imagens de escultura. Só que nesse período que Paulo ele está pregando a palavra, e muitos dos efésios se convertem, muitos passam a largar a idolatria, muitos passam a deixar o pecado, a idolatria, e passam a se converter ao Jesus que Paulo pregava a palavra. E nisso a idolatria vai se enfraquecendo, e como a idolatria vai se enfraquecendo, o comércio das vendas de imagens e escultura também vai enfraquecendo. Só que isso vai causar um reboliço na cidade de Éfeso, porque os seus comerciantes, ao ver que as vendas de imagem e escultura estão enfraquecendo, porque o povo que era idólatra agora está virando por crente. O povo que se prostrava à imagem de Diana, o povo que adorava
adorando o Deus Criador dos céus e da terra. O povo se prostrava a imagens, agora está adorando a Jesus. Eles vão se levantar contra Paulo. E Paulo, ele vai ser obrigado a sair de Éfeso. Só que Paulo sai de Éfeso, meu pastor. Mas Paulo deixa ali uma igreja. Um povo que servia a Deus, que estava servindo a Deus. Uma igreja é levantada em Éfeso. Depois Paulo já não. E Paulo sofreu a sua primeira prisão. Paulo se lembra dos irmãos de Éfeso. Paulo se lembra dos irmãos lá de Éfeso. Os irmãos que serviam, que tinham se convertido. E Paulo, ele agora vai escrever uma carta e vai enviar para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso. Só que Paulo, ele está de dentro da prisão. Paulo, de dentro da prisão, e o texto mesmo nos mostra ele dizendo, quando ele diz que ele está preso. E Paulo está preso por causa de Jesus. Paulo está preso por pregar a palavra. Paulo está preso por Jesus. E nessa carta que Paulo vai escrever, de dentro da prisão, Paulo, ele vai falar algumas coisas interessantes. Uma delas, Paulo vai falar acerca de um plano de Deus. Paulo vai falar acerca de um segredo de Deus. E ele vai dizer, segredo esse a qual há tempos passados, há séculos passados, não foi revelado a homem algum. Há tempos passados não foi revelado a ninguém. Só agora, por intermédio do teu Espírito Santo, esse plano foi revelado aos seus santos apóstolos e aos seus profetas. Porque o plano de Deus só se é revelado através do Espírito Santo. Aleluia! Deus só revela os seus mistérios através do teu Espírito. Glória. Deus só revela os teus segredos através do teu Espírito. E Paulo vai dizer qual é este plano. E qual é este plano, grandão? O plano que Paulo vai revelar e vai dizer é este. Ele vai dizer, está no capítulo 3 do Evangelho. Ele diz, a saber que os gentios ou os não judeus, eles são coerdeiros do mesmo corpo e também participarão, terão direito da mesma promessa em Cristo Jesus. Grandão, qual é o segredo? Qual é o plano de Deus que Deus revela a Paulo e Paulo revela a nós? O segredo é este, que quem não era merecedor vai passar a receber a promessa. O segredo que Paulo vai revelar por intermédio do Espírito de Deus. O segredo de Deus, o plano de Deus é que quem não tinha direito vai passar a ter direito. Ou melhor dizendo, quem estava fora da promessa vai passar a entrar para dentro da promessa. Quem estava excluído agora vai entrar para dentro. A promessa é essa, porque a promessa era para os judeus. Só os judeus tinham direito. Só os judeus eram merecedor. Mas Paulo vai dizer, por intermédio do poder do Evangelho, quem estava fora agora vai entrar para dentro. Paulo vai dizer, a promessa era só para os judeus. Só quem merecia, só quem tinha promessa eram os judeus. Mas Paulo vai dizer, por intermédio do poder do Evangelho, quem estava fora agora está dentro. Quem é excluído agora vai passar a ter direito da mesma promessa em Cristo Jesus. É por isso que eu glorifico a Deus, porque nós não éramos merecedor, mas por intermédio do poder do Evangelho, olha você aqui dentro.
segredos de Deus. O versículo 13 me chama muita atenção, eu já vou adiantar. Porque Paulo, ele vira para os irmãos de Éfeso, os irmãos, a igreja de Éfeso, e ele diz assim: mas, irmãos, digo mais, não desfaleçais, ou não desanimem por causa das minhas aflições. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui é lindo. Alguém que está aprisionado, alguém que está preso. Quem está falando isso não é alguém que está em liberdade. Quem está falando isso não é alguém que está em cenário de bênção, um cenário bom, não. O cenário que Paulo está vivenciando é um cenário de prisão. Paulo está prisioneiro. Paulo está sem direito de ir e vir. Paulo está preso. E alguém que está preso está dizendo para outros não desanimar. Alguém que está aprisionado está dizendo: não desfaleçais por causa das minhas aflições. Porque Paulo está dizendo o seguinte: porque os irmãos de Éfeso, ao ver a situação que Paulo estava, o cenário que Paulo estava vivenciando, os irmãos poderiam desanimar. Mas alguém que está vivenciando um momento de cativeiro está dizendo para outros não desanimar. Alguém que está cativo está dizendo para outros: não vos desfaleceis. Entendeu? E não é a primeira verdade de Deus nessa manhã. Deus está dizendo: não desfaleceis por causa das tribulações. Não desanimar. Porque eu sei que a luta vem. Eu sei que as aflições ela vem. Só que João, ele vai dizer assim, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, João diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Não, eu creio que diz aqui, meu pastor. Paulo, na sua epístola, no capítulo 5, no versículo 4, Paulo diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele diz: e esta é a vitória. Não é essa que sabe ser, não é essa possivelmente será, não. É uma afirmação. Ele diz que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Deus está dizendo nessa manhã de ceia: não desfalecer, não desanimar. No mundo tereis aflições, mas Deus está dizendo: tende bom ânimo,
Paulo diz: não desfaleceis por causa das minhas aflições, porque elas nos trará benefícios. Aí Paulo vai dizer algo muito interessante, versículo 14: por esta causa, por esse motivo, por essa causa, eu, Paulo, me colocarei de joelhos. Paulo vai dizer, por esse motivo, que motivo? Por essa causa, que causa? Pela causa do plano de Deus, para que o plano de Deus continue, para que o plano de Deus prossiga. Porque o versículo anterior diz: o Senhor, pela sua graça, me confiou este mistério, para que através de mim todos possam entender e ver o plano de Deus. Aí Paulo vai dizer: por essa causa, eu, Paulo, me colocarei de joelhos. Paulo me chama a atenção aqui, porque o trabalho é árduo, obra ministerial é árduo. Se colocar na posição para que o plano de Deus continue, não é fácil. Vai te exigir dor, vai te exigir chicoteada. E é o que aconteceu com Paulo. Você conhece melhor do que eu a história de Paulo, e você sabe melhor do que eu tudo que Paulo enfrentou. Paulo está preso, irmão. E aí Deus diz: por essa causa, por esse motivo, ele nos diz: por essa causa eu vou largar o barco. Ele diz: por esse motivo eu vou largar a minha função.
Eu só dou satisfação, meu pastor, dentro da satisfação. É pedir a autorização, pastor, se precisamos de ovelho, precisamos de Paulo. Aí, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz. E peço que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está orando, e o desejo de Paulo é que os irmãos de Éfeso buscassem o poder do Espírito. Não, vou repetir isso aqui. Sabe o que Paulo está dizendo para as igrejas? Para a igreja de Éfeso, e Deus dizendo para a minha vida e para a tua vida? Paulo está dizendo
em vosso coração. Porque quem é cheio do Espírito Santo, o desejo dele é que outros também tenham Cristo no seu coração. Aí ele diz assim: e peço que, para que vós estejam, qual vai ser? Para que vós estejam raizados, mas não só raizados, mas como alicerçados no amor. Olha isso aqui, irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Paulo está dizendo para os irmãos: igreja, é necessário que você seja uma igreja que esteja arraizada. E não só arraizado, mas alicerçado no amor. Por quê? Porque é Paulo dizendo: uma igreja, ela precisa de ter amor. Porque uma igreja que tem amor é uma igreja que tem perdão. Uma igreja que tem amor é uma igreja que tem perdão. E nós estamos vivendo um tempo que dentro das nossas igrejas está tendo muito apontamento, está tendo muito julgamento, está tendo muito julgamento e menos amor. Qual é o negócio? Está faltando dentro das nossas igrejas mais amor e menos apontamento. As pessoas estão apontando o pecado, mas também estão apontando o pecador. As pessoas estão apontando o erro, mas também estão apontando, discriminando quem errou. Deus, ele abomina o pecado, mas o pecador ele ama. Nós estamos vivendo tempo que as pessoas estão julgando o pecado, está julgando a vida que errou. Ei, pecador ele não se amar. Se viu o pecado, não, o pecado tem que ser apontado nisso. O pecado tem que ser discriminado, mas o pecador tem que ser amado. Por quê? Porque uma igreja que ama, uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem perdão, é uma igreja que perdoa. E o que tem gente que tem a falta de liberar perdão. Tem gente que deixa de cear por causa de deixar de liberar o perdão. Eu amo Maria. Eu vi aqui, olha para isso. Desse jeito. Tem gente que porque discutiu com o marido em casa, abalou da tua panela no varão. O varão ele era chato. Você porque eu estou lá no marido. Que isso? Peça perdão. Não deixa que nada te peça que você participa. Quem sabe alguém que te traiu, quem sabe alguém que falou mal de você, Deus está dizendo: uma igreja que está enraizada no amor, é uma igreja que tem perdão. Mais amor e menos julgamento. Eu vou dizer para você: ame mais os julgamentos. Ame mais arrependimentos. Sabia que existe? Olha só, olha para cá, perdão. Pare e pensa aí agora. Quantas pessoas que outra hora estavam sentadas do seu lado e ninguém participava do corpo desse? Dessa vez. E hoje não está mais aqui porque está afastado. Está desviado. Abandonou a fé. Muitos, né? Depois eu vou falar um negócio aqui. Sabia que muitos que estão lá no mundo afastados, desviados, hoje não retornam? Escuta, eu vou falar isso aqui. Sabia que muitas das vezes
não é nem porque não tem força para voltar, mas é porque tem medo do que os que vão pensar que vão voltar para casa. Me prova. Paralítico do meio de Bethesda. Todo mundo estava na casa de misericórdia. Aí Jesus pergunta para ele: quer explicação? E ele diz, aí ele vai desabafar algo sem perceber, vai desabafar o que está acontecendo dentro da casa de misericórdia. Ele diz: mas Senhor, não há homem sequer que me coloque no tanque. Dentro da casa de misericórdia não é muito misericórdia. Mas Deus está dizendo nessa manhã: é tempo de amarmos. Fecha os olhos, eu quero orar de é manhã de buscarmos. É manhã de buscar. É manhã de buscar identidade. Deus está dizendo: é tempo de buscarmos poder do Espírito. Porque a igreja que é espiritualmente forte é uma igreja permanente. Pai, em nome de Jesus,